Alunos queridos do meu 8º ano, vamos lá? Nossa primeira videoaula dessa semana, né? Nossa 10ª semana. E hoje com a correção de atividades da matriz 17. Se me perguntar semana passada, que eu não tinha postado a matriz 17, mas a matriz 17 é essa semana agora, né? Acho que vocês, sei, porque falaram que não tinha postado, né? Mas depois olharam lá, realmente não tinha matriz 17 ainda, né? Eu parei, né, certinho na matriz 16, a numeração está correta, e pelo que eu olhei no meu caderno, realmente, é a matriz 17 agora, certo? Eu pedi para, eu trabalhei lá a transitividade, mais um pouquinho de transitividade, alguns complementos, e agora os exercícios, vocês fazerem análise sintática de algumas orações. Gosto de você. Não podemos, nos esquecer de sempre perguntar para o verbo, né? Ele tem ou não a preposição, ele pede ou não essa preposição, para eu saber se ele é intransitivo, transitivo, se ele é transitivo direto, indireto, bitransitivo, certinho? Então, gosto de você. Aqui, no sujeito, olhem bem, o eu entre parênteses, porque eu sei que é o eu gosto de você, mas o eu ficou escondidinho, ele estava com vergonha e se escondeu. Então, sujeito oculto, sujeito desinencial, professor, ao qual eu uso, os dois estão corretos, vocês podem escolher, ainda pode ser lá um implícito, sem problema. Elíptico também. Não tem sujeito. Então vamos lá. Gosto de você é um predicado, um verbo de ação significativo, predicado verbal. Eu não tenho aqui ação mais um predicativo, indicando, aqui um estado para ser o predicado verbo nominal. Eu só tenho o verbo de ação. Então, predicado verbal. Gosto, o verbo gostar, Gente, quando o verbo de ação é significativo, que o meu predicado é verbal, o verbo sempre, sempre, sempre será isso aqui, o núcleo do predicado. E quem gosta, gosta de. Para eu usar o complemento aqui, o você, antes eu tenho que colocar a preposição. Quem gosta, gosta de. Quem fala, fala sobre. Então, a preposição. Então, objeto indireto, porque eu gosto de, do verbo, eu dou uma pausa aqui na preposição, da preposição eu pulo lá para o complemento, objeto indireto. E vocês sabiam que o objeto direto e indireto também tem núcleo, assim como o sujeito? Então, eu não havia colocado no exemplo, mas coloquei aqui para vocês, tá? Então, lá no de você, o você é o núcleo do objeto direto. Professor, e o de? Nós veremos mais à frente, daqui uma semana ou duas, o que vai sobrar no objeto direto, o que sobra do predicativo, o que sobra do sujeito, Tira o núcleo, o que vai sobrar naquela palavrinha ali? Eu já vou, nós vamos trabalhar isso. Eu vou falar com vocês que é o adjunto adnominal. Eu já comentei com vocês sobre isso, mas não trabalhamos, mais a fundo esse conteúdo. A aluna está em casa. Eu coloquei aqui o verbo estar, Cuidado, esse verbo estar aqui não está indicando estado. Não é como eu estou, não é como que eu me encontro. Esse verbo aqui está sendo completado por um advérbio. No caso aqui, uma locução adverbial. Eu estou onde? Em casa. Eu já vou falar sobre esse pedacinho aqui com vocês, tá? Então, a aluna, sujeito simples, aluna é o núcleo. Se eu tenho só um núcleo, sujeito simples. Está em casa. Esse está em casa aqui, eu coloquei predicado verbal. Uai, professora, mas você ensinou que o verbo estar, ficar, permanecer, parecer, são verbos de ligação. Sim, se eles estiverem acompanhados de um predicativo do sujeito. Está em casa, ou em casa aqui é um advérbio. Então, o verbo que é completado pelo adjunto adverbial é o verbo intransitivo, tá? Então, aqui eu tenho predicado verbal. Cuidado com esse detalhe. Está em casa.
predicado verbal está aqui, né? Não é um verbo de ligação, para o predicativo é seu núcleo. Ele se torna um verbo significativo, né? É o núcleo do predicado, ele é um verbo intransitivo. Por quê? O complemento dele é um adjunto adverbial. Então, seguindo ali, em casa. O adjunto adverbial. Ah, professora, mas você não falou ainda de adjunto adverbial. Eu estou explicando aqui. No finalzinho desse vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Os alunos estão em casa. De novo, a frase é bem parecida. O verbo estar, aqui não está indicando estado, está indicando lugar. O verbo estar, o verbo andar, né, precisa ter esse cuidado aqui, ó, com o complemento dele. Então, os alunos estão em casa. Os alunos, sujeito simples. Por quê? Núcleo, alunos. Estão em casa. Então, o verbo aqui não é um verbo de ligação. Se indica lugar, o verbo passa a ser de ação, predicado verbal. Núcleo, né? É o verbo. Se o verbo é de ação, ele sempre será núcleo. Núcleo do predicado, e ele é um verbo intransitivo. O complemento dele, qualquer, né? Em casa, um adjunto adverbial. Eu acho que isso aqui não vai trazer um pouco de dúvida para vocês, né? Já podem me perguntar lá na live da semana. Todos dormiram cedo. Olha de novo aqui, olha, você já tem que começar a analisar trabalhando o verbo e o complemento, isso é importante. Todos dormiram cedo. Sujeito, né, o verbo dormir, quem dormiu? Todos, sujeito simples. Eu só tenho todos como sujeito, então ele é também o núcleo. Dormiram cedo, predicado verbal. Aqui o dormir, né? Não tem mistério. Dormiram cedo, predicado verbal. O verbo dormir, se o predicado é verbal, o verbo é significativo, ele é o núcleo do predicado. Esse cedo aqui, não está indicando lugar? Ó, aqui é tempo, né? Cedo, tempo. Se está indicando tempo, ele é um advérbio. Então, verbo intransitivo, que completa, né? O verbo intransitivo é o adjunto adverbial. E se o complemento é um adjunto adverbial, automaticamente, verbo intransitivo. Cedo, indicando aqui o tempo, adjunto adverbial. Trouxe este doce para você. Sujeito, eu, né? Ele não está aqui, está escondido. Sujeito oculto, desinencial, qualquer um dos dois, os dois juntos, sem problema. Não tem sujeito, então todo esse pedaço aqui, né? Toda essa oração, ele é um predicado. Verbo trazer, indicação. Então, predicado verbal. Núcleo, né? Que é o verbo. Predicado verbal, o núcleo é o verbo. Núcleo do predicado. E olha bem, quem traz algo, né? Eu trouxe o que? Este doce para quem? Para você. Então, um pedacinho desse complemento, sem preposição, porque este não é preposição, é pronome. Então, este é algo, eu não trouxe de algo, eu trouxe algo, objeto direto. Para você, com você, de você, sobre você. Então, aqui no caso, para, quem trouxe algo para alguém. Então, este doce é o objeto direto. Para você, o objeto indireto. Então, o meu verbo, né, é verbo transitivo direto e indireto, é um verbo bitransitivo. O verbo é o núcleo do predicado. Repetindo, eu trouxe o quê? Eu trouxe este doce, objeto direto, para quem? Né? Antes aqui eu coloquei o núcleo do objeto direto, que é o doce. Esse que vai sobrar, nós ainda veremos, né? Eu vou chamar de adjunta de nominal. Não esquenta a cabecinha com isso agora não, tá? Só para já começar a pincelar com vocês. Doce é o núcleo do objeto direto. Continuando. Para você, né? Para quem? O objeto indireto. Você é o núcleo do objeto indireto. E a nossa última oração. Preciso do seu sorriso. Eu preciso, sujeito eu, está escondido, né? Sujeito oculto.
Preciso do seu sorriso. Não tem sujeito, toda a oração é um predicado. O verbo precisar é um verbo significativo, então predicado verbal. Se o predicado é verbal, o verbo é o núcleo do predicado. Quem precisa, precisa de algo. Então, verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, o seu complemento é um objeto indireto. Então, vamos lá. Quem precisa, precisa de algo. Olha aqui. Eu preciso de o seu amor. Então, eu preciso do seu amor. Objeto indireto. Amor é o núcleo do objeto direto. Então, para ajudar. O adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, instrumento. Peguem a apostila do ano passado e vamos rever isso aí. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Exemplos. Eles se respeitam muito. Completei, o respeitam com um advérbio. Seu projeto é muito interessante. Aqui, esse é um verbo de ligação. Nós vimos lá que o verbo de ligação, ele também pode ser completado com além do adjetivo, um substantivo, um numeral e pelo advérbio. Então aqui, este verbo não é intransitivo, seu projeto é o verbo ser, certo? Muito interessante. Aqui é o predicativo do objeto. Interessante é o projeto. Aqui eu não tenho verbo de ação, certo? Quando o verbo for de ação, esse complemento é o adjunto adverbial. Aqui é o verbo ser, verbo de ligação. O time jogou muito mal. O time jogou muito mal. Muito mal é o adjunto adverbial, o jogou, tendo como complemento uma adjunta, jogou, verbo intransitivo, muito mal, uma adjunta adverbial de intensidade, Então, intensificando, modificando este verbo. Agora, essa oração interessante, eu tenho mais de um adjunto adverbial, eu tenho mais de um termo que indica ali, um tempo, lugar, um modo. Amanhã, indica tempo. Voltarei como, de bicicleta. Instrumento, aquela velha praça. Onde? Aquela velha praça. Então eu tenho amanhã, que indica tempo. De bicicleta, que indica, aquele instrumento, meio. Instrumento, a caneta lá, meio. Como que eu irei? De carro, de bicicleta, de ônibus, indica meio. E voltarem onde? Aquela velha praça, que indica lugar. Então aqui, um adjunto adverbial, outro adjunto adverbial e outro adjunto adverbial. Então, amanhã eu voltarei. Eu não comecei a minha oração com o sujeito e sim com o advérbio. E isso vai acontecer, pode acontecer sim, não necessariamente o sujeito, a oração vai começar com o seu sujeito. Eu falei que essa ordem, a ordem direta é sujeito, verbo e complemento, mas pode haver assim alteração, mudança nessa ordem sem problema. Entendido? Ô turminha, então só para a gente fechar aqui. Sabendo que a classificação de adjunto adverbial se relaciona com a circunstância, ela vai expressar, ali ideias diferentes, circunstâncias diferentes. E não só o advérbio, mas eu posso ter aqui uma locução adverbial, um advérbio, uma única palavra, o balão caiu longe. Uma locução adverbial são duas palavras, fazendo aqui a mesma função, me dando a mesma ideia. O balão caiu no mar, caiu bem longe, bem distante. E uma oração, se o balão pegar fogo, avisem-me. Então aqui, se ele pegar, aqui não só um advérbio, uma locução, mas toda uma oração. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por uma adjunto adverbial.
Porque se tiver só em uma oração, vai ficar mais complicado. Eu preciso de todo o contexto, né? De todo um texto para eu ter certeza. Então, por exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa. Esse calorosamente aqui é uma ajuda adverbial de modo ou de intensidade. Eu entreguei-me muito ou como eu me entreguei? Calorosamente, amigavelmente, né? Prestativamente, demoradamente. Então, esse calorosamente aqui, ó, eu posso entender como sendo muito, mas eu posso entender como se fosse o modo. Então, professora, você tem que saber justificar, né? Colocar ali a sua ideia, o seu pensamento, ou vai olhar o todo, né? Lá no contexto, lá no texto, naquela crônica, naquele poema, se a ideia é de modo, né? Se é ali, né? Um outro, às vezes vai passar realmente pra gente essa ideia, ou às vezes não, ele vai continuar, né? Tendo essas duas possibilidades, certinho? Beijos, até mais, fique com Deus. E na nossa live da semana, né? Ou das próximas lives, vocês, caso tenham dúvida, é só me perguntar. Estou aqui, né, à inteira disposição de vocês. Beijos e fiquem com Deus, já sabem.